Tá certo. Olha, as debutantes da década de 60 a 70 aqui, olha. As debutantes. Olha só. Olha, elas estavam completando 15 anos e é a festa. Hoje são senhoras, mães, avós, né? Tudo aqui no livro. Então, ligue, participe. E não só o livro, você não, tem muito mais coisa, tá cheio de coisa. Pizza, mochila, vários brindes aí, sorvete. E quem não ganhar o puff hoje, é só recortar amanhã o cupom da Gazeta de Votorantim e ir lá com 12 reais. A Serali está preparada, né? Porque ela está preparada, ela diz que está preparada. Diz que ela está com 500 puffs lá, esperando. Olha só, 500 bacana. Puffs. Luciana, quem ligou aí? Para depois a gente voltar. Luzia Piatti, do Vossoroca. A Luzia. A Luísio Nogueira, da Vila Irineu. Sejam bem-vindos. A gente estava com saudades. Nós também estávamos com saudades, Aloysio. Irineu Piatti, do Vossoroca. A família Piatti sempre nos acompanhando. Georgette Ramos Laureano, do Jardim Toledo. Nelsinho Toledo, professor Nelsinho nos acompanhando. Aliás, deixa eu contar uma notícia aqui, né? Falar uma novidade. O programa de cinema que o Nelsinho faz aqui com a gente, ele é gravado, né? Ele é gravado. E a partir de mais 2 semanas, o Nelsinho vai estar fazendo esse programa ao vivo, se eu não estou enganado, às quintas-feiras, e depois a gente reprisa em vários horários aqui na TV Votorantim. Então, você que acompanha, gosta de cinema, gosta da participação do Nelsinho aqui na TV Votorantim, você vai poder participar do programa dele, ligando, falando, dando ideias, dando sugestões. O Nelsinho manda abraço a mim, a você e a Lucélia, ele que me revelou, assim, eu não sei se... Acho que não tem nenhum problema falar que é fã da Lucélia. Nesta semana ele me disse que acompanha o seu trabalho, né? Ele também é professor. Isso. Então ele conhece o seu trabalho principalmente no Conselho da Criança e do Adolescente. A Ivania Amorim, da Barra Funda, manda abraço ao Wellington, a mim e a Lucélia. A Andréia Moraes Rosa Tavares, da Vila Nova, também nos acompanha. Paula Lacerda, da Vila Flora. Parabéns, Lucélia e a agência. O trabalho deles está ajudando muita gente. A Diva do Dominguinho, abraço Wellington, Luciana e Lucélia. O Roberto Ruiz da Chave nos acompanha. A Maria de Lourdes do Dominguinhos manda um abraço a Lucélia. Tomás Martins sempre nos acompanha, manda abraço a mim, ao Wellington e a Lucélia. Felipe Bueno Freitas, do Jardim Bandeirantes, nos acompanhando. Jefferson de Almeida Júnior, também do Bandeirantes. Jéssica Aparecida Vitalino Freitas, da Vila Guilherme. João Batista Freitas, da Vila Guilherme. Ângela Maria Bueno Freitas, da Vila Guilherme. A família toda nos acompanha. A Gislaine Mota, sempre conosco, sempre ligada, não perde um programa. Diz que está feliz com a volta. Parabéns pela Gazeta de Votorantim. Todos nós agradecemos aqui pela seus votos, né, de parabéns e também por estar conosco novamente aqui no Debate dos Fatos. Você está vendo aí imagens da primeira edição da Gazeta de Votorantim. A Angélica Bueno Freitas, da Vila Guilherme, nos acompanha. A Lindinalva, do Jardim Paulista, parabeniza pelo retorno e diz que nós fazemos falta. Lindinalva, nós sentimos falta de estar aqui também. Mas temos também que convir que a Copinha é um grande evento da nossa cidade. Nós temos que abrir espaço também para esse evento. E esse ano, Luciana, nós voltamos antes do que o ano passado, né? O ano passado nós voltamos depois do Carnaval. Isso, nós já estamos agora aqui retornando, né? A gente parou no fim do ano, que também é quando as coisas... Se bem que esse ano foi movimentado o início de ano, com posse de prefeito, de vereadores. Foi. Mas estamos aqui novamente e vamos tentar repercutir tudo o que aconteceu aí durante o começo deste ano. A Maria Salles Bueno, da Vila Guilherme, nos acompanha. O Evandro Jimenez Walter, do Vossoroca. O Tiago Batista Freitas, da Vila Guilherme. Alice Soares Santos, da Vila Guilherme. A Vilma Jimenez Walter, do Vossoroca. O Kelvin Gustavo Bueno Freitas, do Jardim Bandeirante. A Dilson Teixeira, do Jardim São Mateus. Nelson Walter, do Vossoroca. Angélica Bueno Freitas, da Vila Guilherme. José Alcides Costa, da Vila Irineu. Vanderlei Alves Barbosa, do Parque São Lucas. Parabéns pelo trabalho da AGERV. Alessandra
Eu acho que a Alessandra Baeza está aqui do Serrano. Deve ser o Alessandro Baeza, que é o Lê Baeza, nosso vereador, né? É, Lê Baeza. A não ser que ele tenha uma irmã também, Alessandra. Acho que é o Lê Baeza. Eu acredito que é o nosso vereador, É o vereador? Está ligado conosco, né? O Lê Baeza. O Jefferson de Souza, do Parque Jataí, gostaria de perguntar. É uma pergunta que o Wellington ia fazer. Se o Wellington ficar bravo, a culpa não é minha. Ele vai perguntar antes, o Wellington. Gostaria de perguntar a Lucélia o que ela acha se o prefeito resolver extinguir a AGEV, sendo que está fazendo um belo trabalho. Quer responder já? Quero. Então, vamos lá. Existe essa proposta? Deixa eu falar, então, antes, por favor. Nós ficamos sabendo que a Lucélia teve uma reunião hoje com o prefeito Erinaldo, né? E a gente ficou muito curioso, porque é a agência tendo esse primeiro contato, essa primeira reunião com o prefeito municipal, que vem de um outro grupo político, de um outro pensamento, até mesmo sobre a concessão. Então, a minha curiosidade, a hora que a Lucélia chegou aqui, foi a primeira pergunta que eu fiz para ela, né? Como foi a reunião com o prefeito Erinaldo, né? E a Lucélia nos passou, né? E essa pergunta aqui, quem fez a pergunta, Luciana? Jefferson de Souza, do Parque Jataí. Então, essa pergunta que o Jefferson fez foi uma dos meus questionamentos para a Lucélia. Mas responda você então aí, Lucélia, agora. Então, a nossa grande preocupação foi em relação aos boatos, né? Nós saímos de uma situação de política, a gente sofreu muito, os funcionários da AGEV sofreram muito com a situação política do ano passado, e a gente já entra numa situação complicada devido aos grandes boatos. Chegaram vários boatos na AGEV que o prefeito teria dito ao pessoal da fundação, isso ele me confirmou hoje que ele não era segredo para ninguém, que ele estaria mexendo na AGEV, né? Só que o mexendo, a gente não entende se é mexendo ou extinguir, porque ou a GEV é uma lei, passou pela Câmara Municipal. Isso, aí eu solicitei uma conversa com o prefeito, já é a segunda vez que eu teria ligado para ele para esclarecer os fatos, porque lá na GEV eu tenho funcionários do SAI também, inclusive alguns funcionários que são do partido do Erinaldo e são fãs do Erinaldo, e eu preciso, como chefe, na ordem do dia, colocar todos os meus funcionários a par e acabar com os boatos. A nossa conversa foi super tranquila, o professor e prefeito Erinaldo colocou o que ele acha necessário, que de fato a concessão para ele não foi viável, e a situação da GEV, que a partir de fevereiro ele estaria encaminhando para a Câmara Municipal um projeto de lei, esse mês, um projeto de lei para... Na verdade, eu entendi, ele não falou, ele falou mexer, mas eu entendi, é acabar com a GEV, devido a algumas perguntas que ele me fez. Mas ele que foi contrário à concessão, ele seria contrário a uma organização para fiscalizar o trabalho da Águas? Não é estranho? Nós não, assim, a gente não entrou em detalhes, né, a respeito de qual seria a proposta dele, possivelmente ele estaria, ao meu ver, ele estaria passando para o PROCON, só que legalmente isso não está certo porque a lei de saneamento básico não autoriza. Então, se ele mexer com a GEV, automaticamente ele vai estar tendo que mexer com a Águas de Votorantim. E a GEV foi a pessoa responsável para dar autorização e início junto com o prefeito Águas de Votorantim. O contrato da concessão está o nome da GEV, ou seja, acabar com a GEV significa mexer no contrato. Para se mexer no contrato tem toda uma questão jurídica. Foi o que eu expliquei para ele hoje, de uma forma super tranquila, que os funcionários que são 4 funcionários que têm mandato. Entendi. E para se mexer nesse mandato desses funcionários, precisava ter uma causa jurídica, né? E assim, para mandar é como se fosse vereador. Eu só tiro o vereador do lugar se ele tiver alguma coisa irregular. Então, a mesma coisa são os diretores e a ouvidora da GEV. Para se mexer conosco, nós temos estabilidade. Mandato para Águas de Votorantim seria ótimo, né? Você não acha que ele estaria fazendo um trabalho que não condiz com a posição dele de ser contrário à concessão? Porque, assim, não ter a GEV fiscalizando a Águas, aliás, qualquer tipo de fiscalização, seria
para a água seria perfeito, né? Mas será que é isso que o professor Edinaldo está... Eu acho que assim, ele está fazendo um estudo com a equipe jurídica dele, foi o que ele me colocou, ele me perguntou, inclusive, se eu achava importante, falei que não existe, não existiria e não vai existir, mesmo passando para a PROCON ou para outro, um que faça o trabalho da GERV, porque a GERV, ela é específica para isso. Pode até ter, mas legalmente falando não teria. Não teria, mas assim, ela faz especificamente para isso, de repente você passa essa fiscalização para o PROCON, ele não vai ficar só nisso. N assuntos para cuidar. É o que a gente fala, por exemplo, o SAI antigamente, quando o SAI dava problema para o munícipe, aonde eles iam? Qual era o órgão responsável? Quem punia? Quem vai punir Águas de Votorantim? Águas de Votorantim vai ser punido pelo PROCON, vai ter que mexer no contrato da concessão. A gente teve uma lei de licitação para começar a funcionar, quem assinou foi eu. Então, assim, foi eu junto com o prefeito. Então, tudo é uma estrutura que vai precisar mexer muito. Eu tive uma conversa hoje com os funcionários, alguns ficaram bem chateados, que é normal, e são os funcionários do SAI, porque nós que temos mandatos, a gente tem consciência de tudo que se possa acontecer. O mandato de vocês vai até quando? O João tem 3 anos, a gente vai fazer 1 ano em abril, o da Rosilene 4 e o meu 5, o meu até 2017. E tem um agravante nisso tudo. Além de nós termos o mandato, nós temos a quarentena que foi instituída por lei também. Após os nossos mandatos, nós temos 6 meses direito aos nossos salários. Por que isso acontece? Isso é prática em todas as agências. Para que eu, por exemplo, saia da GERV e vá trabalhar na Águas. E aí o que acontece? Quebra, a gente da agência tem informações privilegiadas em relação à Águas. Se eu for para Águas, de uma forma imediata, saio daqui da GERV, eu vou trabalhar na Águas, o que vai acontecer? Esse desequilíbrio econômico-financeiro, todas as informações que nós temos, aí vai acabar tudo, entendeu? Então, assim, a gente fica, eu até falei para o prefeito hoje, nós estamos de uma forma tranquila, a gente só precisa fazer o quê? Direcionar os nossos funcionários. Inclusive, foi o que eu expliquei para ele, eu não estou na agência reguladora por falta de opção de emprego. Eu fui convidada para ser secretária de Meio Ambiente em Mairinque. E eu sou testemunha disso, viu? Eu ia até entrar nesse assunto, mas você já antecipou. Votorantim produz cabeças pensantes aí, mais do que a gente possa imaginar, né? Tem vários casos aqui em Votorantim, e a Lucélia, eu sei disso, porque o coordenador de cultura lá de Mairinque é muito meu amigo, que é o Toco, e ele me confirmou que a Lucélia só não foi ser secretária do Meio Ambiente lá, porque ela não quis, né? Ela não quis. Eu conheço a Lucélia há aproximadamente 15 anos, é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração como pessoa, como profissional, como ética, enfim, eu não estou aqui falando de forma como às vezes a gente fala, eu sempre justifico, né, que quando eu falo isso é porque é real, né? A gente não tem nenhum motivo de querer elogiar uma pessoa se não existir uma história, se não existir um porquê disso. Então, eu conheço a Lucélia há bastante tempo e sei da capacidade dela, atuou aqui na Secretaria do Meio Ambiente também, por um período, junto com o ex-secretário Elzo Savella, e foi um período em que a Secretaria do Meio Ambiente tinha assim, uma movimentação muito grande, né? Até porque são áreas específicas que só quem é apaixonado por essas áreas consegue fazer a diferença. E a Lucélia, naquele período que ela passou ali, a gente percebia que ela tinha essa preocupação, trabalhar com a formação, a questão da consciência ambiental, não só apenas por aquelas coisas que são clichês, né? Porque tem assuntos e ações que vão além da questão da poluição, enfim. Luciana, você vai terminar para depois eu fazer aquela pergunta que eu estou aqui ansioso para fazer. Só uma correção. A Alessandra Baeza é irmã do Ah, Alessandro é mesmo? Baeza. Lu, deixa eu só antes mandar um beijo bem grande no coração da Dona Luísa, né? Dona Luísa, ela é sogra, né, do Ângelo Veiga. E ela está sempre ligada aqui com a gente, né? Uma pessoa aí que tem uma história de vida belíssima, uma família
filhas maravilhosas, e eu sei que ela está sempre acompanhando a nossa programação, especificamente o debate dos fatos. Por quê? Uma senhora com mais de 70 anos, mas que é ligadíssima nos assuntos da cidade. Principalmente, Luciana, nos assuntos políticos da cidade. Né? Às vezes a gente acha que a pessoa chega numa determinada idade, meio que abandona alguns assuntos, não quer mais saber. Diz que a dona Luísa, ela fica assim, atenta a todo o movimento político da cidade. Dona Luísa, um beijo para a senhora, muito obrigado de nos prestigiar e de nos acompanhar o nosso debate dos fatos. Desculpa, Luciana. Tomara que daqui a alguns anos a gente também tenha esse pique, né, para acompanhar, porque tem que ter fôlego para acompanhar a política local, né? Ou você acompanha para valer ou você abandona de vez, não tem meio termo, né? Eu acho que eu estou na segunda opção. O Gerson Júnior, jornalista, nos acompanhando, manda abraço ao Wellington, a mim e a Lucélia. Aliás, agradecer ao Gerson, que fez toda a diferença também na transmissão da Copinha, né? Ele que fez vários jogos, perdi a conta dos jogos que ele fez, mas principalmente o último jogo, que foi o São Paulo e o Bahia, né? Foi, assim, vibrante acompanhar aí a narração do Gerson, que é um profissional, né? Já é daquelas pessoas que Votorantim se orgulha de saber que é aqui da nossa cidade. O Gerson faz diversos trabalhos aí para várias emissoras, para vários veículos de comunicação. Se eu não estou enganado, a partir de agora ele vai fazer uma temporada na Rádio Cacique. Então, Gerson, muito obrigado pelo seu empenho, pelo seu trabalho e pela sua dedicação com a Copinha e com a TV Votorantim. Por falar em Copinha, o Marcos Aoki, da Vila Garcia. Wellington, quero saber se a próxima Copinha vai ser realizada aqui em Votorantim mesmo. Olha, pelo que eu saiba, pelo que eu entendo, Márcio, a Copinha é um evento da cidade, né? Ela foi criada aqui na cidade de Votorantim há questão de 22 anos, 23 anos atrás. Ela está no número 18 porque ficou uns 3 anos sem acontecer, mas ela é um evento da cidade de Votorantim, sim. Então é aqui que vai acontecer. Eu imagino que sim, né? O Ronald é assessor da vereadora Fabiola. Aliás, Luciano, deixa eu te contar que você deve saber, né? O Ronald e o Marcelo, eles chegaram às 5 horas da manhã para protocolar. Você está sabendo disso? Requerimento e indicações. Requerimento e indicações. Tudo para que a vereadora que eles assessoram, que é a Fabiola, né, pudesse garantir, né, na primeira sessão da Câmara, a participação dela junto aos requerimentos. É assim que funciona? Não, na realidade é porque, assim, os vereadores, eles não podem repetir temas, tanto de projetos de lei, que, óbvio, não vai ter 2 projetos de lei iguais, mas requerimento, se você faz um requerimento, eu quero um hospital público, outro vereador não pode requerer um hospital público durante um período que, dependendo do assunto, vai de 1 ano a 2 anos. Então, esse começo de ano, os vereadores querem apresentar todos os requerimentos e indicações possíveis para serem os primeiros. Caso sejam atendidos, eles serão os pais da criança, falando assim com as palavras. Então, eles foram às 5 da manhã lá para garantir que ela seja a mãe dos projetos. Dos projetos. Maravilha. E assim, não estou desmerecendo, provavelmente são projetos muito importantes, né? E a gente aguarda agora segunda-feira, que é a primeira sessão, né? Na Câmara de Votorantim, eu estarei lá acompanhando, para saber quais são esses requerimentos e essas indicações que vale tanto a pena chegar tão cedo para ser o primeiro a protocolar, né? Então... Mas o que mais me chamou a atenção, primeiro, a dedicação deles como assessores, né? E segundo, 5 da manhã. Você imagina a cena, né? Eles com garrafa térmica, pãozinho francês, tomando café da manhã na Câmara Municipal. Ele e o popstar Marcelo. Lembrando que a Câmara abre às 8. E o atendimento à população é às 9. Eu não sei o horário que abre o protocolo de requerimentos. Deve ser às 8 também. Então, senhores vereadores, eu acho que vocês têm que fazer uma competição lá. Eles chegaram às 5 da manhã.
Vamos ver na próxima semana, que é a próxima sessão, quem ganha deles, hein? Vamos ver. Isaías só dormindo lá, né? Por uma cama na porta da Câmara, ou uma barraca. Eu já ouvi dizer em outras épocas que isso também ocorreu, né? Não é novidade, né? Mas é que nessa legislatura está diferente, que agora a vereadora Fabiola pertence à situação, ela vai ter muito mais chance de ter seus requerimentos atendidos, né? Acreditamos e esperamos, né? Inclusive não só os delas, dos demais vereadores. Então, para garantir mesmo que a ideia seja dela e que isso depois tenha o crédito dela, só chegando cedo mesmo. Tem mais aí, Luciana? Então, o Ronald sempre nos acompanha e sempre ganha prêmios. Hoje ele parece que quer ganhar o PUF, né? Que ele está sempre ligando e sempre ganhando prêmio. Se ele ganhar o PUF, já ajuda para esperar lá abrir a Câmara, né? Ele mandou um abraço a mim, a você. Convida todos os votorantinenses para participar da visita do governador Geraldo Alckmin amanhã na prefeitura, à 13h, conforme nós adiantamos aqui. Manda um abraço ao amigo Wellington, que recebeu esta notícia de primeira mão lá na Câmara, porque aqui na redação a gente já sabia. Então isso, porque o Wellington acho que estava lá e ficou sabendo, né? Eu estava fora, né, e fui direto para a Câmara hoje. Aliás, fui na Câmara Municipal hoje para acertar a transmissão das sessões, né? Tive uma reunião com o presidente, o Weber, e a gente está nessa agonia aqui, pensando em você que está em casa, desde a eleição do presidente da Câmara, porque essa é uma decisão do presidente, né, e junto com a sua mesa, né? E essa decisão a gente não tinha essa resposta. Na próxima segunda volta a sessão, é um dos programas que a gente acabou assim superando as expectativas, porque fala-se tanto que política está desinteressada, né? Ninguém se interessa mais, mas a sessão da Câmara é um dos projetos aqui da TV Votorantim que mais audiência tem. A gente recebe muito retorno em função das sessões. E a gente estava nessa dúvida se a gente ia conseguir fazer a transmissão ou não, porque dependia de um ajuste, dependia de um acordo junto à Câmara Municipal. Isso foi avaliado junto a todos os outros vereadores e graças aí ao apoio de todos os vereadores, a TV Votorantim volta a fazer a transmissão da sessão da Câmara. Quero agradecer a todos os vereadores, mas em especial, obviamente, o presidente da Câmara. E falando em vereador, Luciana, o pastor Tonhão esteve aqui na nossa redação, a redação da Gazeta de Votorantim. Ela funciona nos próximos 3 meses, vai estar funcionando aqui no prédio da TV Votorantim. E o pastor Tonhão, essa semana, veio nos fazer uma visita e, por nossa solicitação, ele fez um ato ecumênico, um ato de bênção da nossa Gazeta de Votorantim. Foi um momento muito bonito, né? Um momento de reflexão, um momento de bênção, e a gente sentiu a força da palavra, né? A força, né, da energia de uma liderança religiosa, que é o pastor Tonhão. Então, quero agradecer, viu, pastor, pela bênção que o senhor deu na nossa redação, e tenho certeza que ela já vem dando frutos a sua bênção, porque só tem nos acontecido coisas boas. Tá? Então, muito obrigado pela sua bênção aqui na redação da Gazeta de Votorantim. Fico até um pouco emocionado. Também gostaria de agradecer profundamente aí a disposição do pastor Tonhão, né, em atender a nossa solicitação, dizer que ficamos todos muito felizes e até mais tranquilos, porque conforme nós dissemos a ele,
Nós iniciamos uma jornada e sempre existe aquela apreensão, são muitas energias em um mesmo ambiente, são pessoas que ainda não se conhecem, são pessoas de fora que chegam, enfim. Então, para a gente, a proteção é sempre muito bem-vinda e agora a gente parece que renovou nossas energias e nos deu ainda mais confiança para seguir nesse projeto. O pastor Tanhão, que nos acompanha, deixou um recado aqui pelo Face. Ele diz: obstáculos podem ser apenas pedras no caminho, das quais nos desviamos ou usamos como alicerces para a vitória. Ou podem ser coisas intransponíveis que nos abatem e derrotam. Compreendê-las e aceitá-las como normais é crucial para vencê-las. Não se abata em frente aos obstáculos. Você não pode mudar seu passado, mas as páginas do seu futuro estão em branco. Escreva-as com tinta da vitória. Parabéns pelo retorno e Deus abençoe. Obrigada. E falando em Câmara, o Wellington, hoje a Câmara teve uma ilustre visita. O cônsul da Costa do Marfim veio visitar a Câmara hoje à tarde. Pergunto eu. Quem? O que o cônsul da Costa do Marfim veio fazer em Votorantim? Olha, a informação que eu obtive é que ele esteve em Sorocaba com o prefeito Antônio Panunzio, pois ele pretende que a seleção da Costa do Marfim fique hospedada em Sorocaba nos jogos, né, nos próximos jogos. Eu não sei se é da Copa do Mundo ou da Copa das Confederações, que eu, desculpa, não entendo. E aproveitando, ele também acho que foi à Câmara de Sorocaba, o Martinez estava junto, e o Martinez está num relacionamento, digamos, aproximado com a Câmara de Votorantim. Que, aliás, amanhã, segunda, na primeira sessão, quem vem visitar? O vereador Martinez, que é o presidente da Câmara de Sorocaba, estará na sessão de Votorantim e usará a tribuna. E daí eu acho que o Martinez disse: não quer ir visitar Votorantim também? Ele veio, o Weber convidou, ele veio. E bacana assim que a tucanada, né, vamos chamar assim, tá revoando para Votorantim. Você vê o governador, que é o tucanão principal, né? E agora o presidente da Câmara de Sorocaba, que aliás é muito meu amigo, né? A gente brinca para descontrair um pouquinho. Mas o Martinez é meu amigo, a esposa dele, a Marisa, minha amiga há muitos anos. E com certeza eu vou estar lá na Câmara também para dar um abraço no Martinez. E além do Martinez, também vem outros 2 vereadores que foram convidados. O Fernando Dini e o Manga. O pastor Manga também estarão aqui segunda-feira. Olha só. Interessante essa aproximação da mesa diretora, que é composta por vereadores oposicionistas ao PSDB na cidade, com a mesa diretora de Sorocaba, que é composta por tucanos. Será que os tucanos de lá não vêm falar com o presidente daqui para que ele possa ser mais tranquilo, mais ameno nas relações? Pode ser, Pode ser, né? Pode com ser certeza. Uma amizade. É assim que funciona, né? Né? Uma amizade, você pede, olha, não judia muito, não colabora um pouquinho, né? A pessoa acaba até ouvindo. Mas será que isso irá acontecer? Será vamos que vamos ver. Estamos curiosos para ver como que vai se comportar, na verdade, Luciana. Na primeira sessão não vai ser o termômetro. Já posso adiantar que não vai ser na primeira sessão que os oposicionistas vão dizer por que estão na Câmara. Eu acho que a primeira sessão, até por essas visitas... Depois a coisa deve mais... Depois a coisa teve... Você sabe que quando começou esse embate de faz a transmissão, não vai ser possível, o departamento jurídico da Câmara não achava uma forma de resolver, passou pela nossa cabeça... que as sessões iria ser de uma forma que talvez não interessasse exibir, né? Mas graças a Deus isso está superado, não é nada disso, estamos autorizados a fazer a exibição, a transmissão e a exibição das sessões. O jurídico lá já resolveu tudo isso. Falta um recado. Vamos lá, então. Na primeira fase de recados, porque eu sei que já tem uma outra tem mais fase aqui e deve ter mais lá fora, né, Rony? O Pedro Luiz do Dominguinho. Quando era o SAI, estourava um cano na calçada, o chamado era imediato,
o chamado era atendido imediatamente. E agora, a Águas de Votorantim, quando a gente liga, a pessoa atende e diz que em 3 dias úteis será resolvido. Quero saber se é legal isso, se isso procede e se faz parte do contrato mesmo. Era assim que acontecia, Lucélia? Não, na verdade, assim, quando estourar um cano de água, água significa perda. Perda de água significa dinheiro. Então, tem que ser imediato. Não existe isso. Então, a gente precisa, se ele puder entrar em contato com a gente, até aqui mesmo na redação, para a gente retornar a ligação para ele, porque a gente vai precisar estar notificando a concessionária. Isso não pode acontecer. Tá? Inclusive, nós flagramos aí, eu não sei como é o nome, que tem ali do lado do terminal, aquele negócio vermelho que sai da calçada assim, vazando água, vazando água o dia todo, noite e dia. Assim, quando isso? Foi semana passada. O que a gente pede para a população é que, assim, qualquer coisa normal, que a gente entenda que seja normal. Nós não somos, eu sou munícipe, por exemplo, não sou técnica, mas eu acho que aquilo ali não está certo. O que você vai fazer? Vai ligar na agência reguladora, no 3247-1835, vai falar com a nossa ouvidora Paula, imediatamente alguém da agência reguladora estará indo até vocês. Eu faço uma coisa que parece que é maluquice, mas eu não me importo com isso, eu deixo o meu celular, a grande maioria da cidade tem o meu celular. Tá? Doida? Eu sou doida, mas eu preciso, porque, por exemplo, igual o dia que estourou o esgoto na casa do Ronaldo, a gente não tem o telefone, não adianta 0800, tem que ser a gente mesmo, larga tudo e vai embora. Se eu preciso me ausentar da cidade, é o João Torres que fica de plantão ou a Rosilene. Sempre tem que ter alguém. Então, a gente deixa o telefone 9137-9277, pode ligar que a gente atende, a gente vai atrás. A gente tem feito isso, tem dia que a gente fica maluco, né? Mas precisa, porque o munícipe ele tem que ter essa garantia. Não adianta a gente ficar deixando só o telefone comercial das 8 às 5, sexta a sábado, se a grande maioria dos problemas está estourando no final de semana. E até isso que eu ia perguntar. A gente percebe que o atendimento da AGEV tem sido exemplar, que vocês estão se desdobrando. Existe alguma regulamentação para alguém fiscalizar a AGEV também? A AGEV pode ser fiscalizada também ou não? Então, a AGEV, ela tem uma autonomia muito grande, é um poder muito grande que se dá para essa autarquia especial. Essa autarquia especial é diferente do SAI. O SAI, todo momento, o Ângelo Veiga, ele vai precisar estar se direcionando ao prefeito. A agência reguladora, não. A agência reguladora, ela pede sugestões ao prefeito, mas ela não precisa acatar o que o prefeito faz. Quem decide é a diretoria executiva. Então, quem fiscaliza, o prefeito ele tem, de fato, assim, o poder de observar algumas situações. E se a agência reguladora não estiver condizente com o que ela tem que fazer, ele pode sim estar tirando a agência também, tá? Certo. Então, tem todas essas situações, mas aí precisa ter toda a questão legal, toda a questão documentada, mas precisa ser de fato. Então, se a agência não estiver correspondendo, ela pode, não é a agência, é os diretores. Os diretores perdem mandato. Tá certo. Vamos lá, Luciana? Vamos lá. Olha, como eu falei, eu conheço a Lucélia já há bastante tempo, né? E durante o período eleitoral, que agora é de outubro, uma das questões que chegou muito aqui, e vou estar agora dividindo com ela, é o fato dela ter militado no Partido dos Trabalhadores por vários anos, né? Acho que isso não é segredo para ninguém. Ela foi sempre foi uma das principais peças dentro da organização do PT aqui na nossa cidade. Ocupou cargo de comissionada, né, no governo Pivetta, se eu não me engano, no governo Jair Cassola também, né? E o grande questionamento que se fez, principalmente no período eleitoral, depois passou e as pessoas a gente percebe que é muito dentro do intuito de querer questionar para tirar proveito político de certos assuntos e de certas coisas. Mas eu não podia deixar de fazer esse questionamento para a Lucélia, até para que a gente possa ouvir dela a posição dela.
Mas eu queria saber, Lucélia, e tinha muito esse questionamento, se você entende que a GEV, que é a empresa reguladora de água, tenha como a pessoa principal, como a sua gerente, como a fiscal principal, né? Não que os outros que fazem parte da sua equipe não seja importante, mas é você que é a gerente, é a que assina lá, né? Tendo essa relação política que você tinha ou tem com o ex-prefeito Pivetta, né? E isso foi uma coisa que muito se questionou, né? Porque tem que ser alguém tão próxima assim e não ser uma coisa mais democrática, mais aonde qualquer pessoa da comunidade, da população, pudesse estar ocupando esses cargos. Aliás, não vou deixar o João também sem essa mesma pergunta, porque o João também fazia parte do grupo político, fazia parte, era também comissionado, né? Não sei se tem mais pessoas assim. Dentro da sua fala aqui, daí já é uma outra pergunta, você falou que da necessidade de fazer a concessão. Então, são duas perguntas. A primeira é essa, sua relação política com o ex-prefeito Pivetta e você ocupando o cargo, se você se sente confortável, se isso não é problema para você e por quê. E a segunda pergunta, como que você, munícipe, você cidadã, né, antes desse processo, antes de você saber que você ia ser convidada, né, você como cabeça pensante, como uma ambientalista que você que eu sei, engajada, e não é só porque é bonito ter uma relação com o meio ambiente, né? Eu sei do seu empenho, da sua luta, do que você pensa. Em relação à concessão, como que era o seu pensamento em relação à concessão? Porque, assim, várias pessoas do próprio partido, do PT, do qual eu também já fiz parte, tá? É bom deixar claro isso, hoje não faço mais, tinha ressalvas com a concessão, né? Dentro do partido, dentro do grupo político do ex-prefeito Pivetta, ele enfrentou, ele teve que convencer muita gente, teve pessoas que ele não convenceu até hoje, né? Houve até pessoas que optaram em deixar o partido em função dessa decisão do prefeito Pivetta, enfim. Então, queria saber de você como era seu pensamento sobre a concessão, da necessidade da concessão, né? E como que você fica nessa situação. Amiga do rei e tem um cargo desse tão importante que vai até 2017. Até 2017. Não quero deixar você embaraçada, mas é que foi questionado, né, Luciana, várias vezes. Na verdade, assim, eu tinha, né, uma militância política. A minha juventude toda eu passei no PCdoB, na época da UNE, a gente ia para a Avenida Paulista fazer aquelas revoluções com cavalo e tinha aquelas coisas. Eu participava em Sorocaba do PCdoB, eu fazia magistério na época, eu fazia Cefam e a gente se organizava em Sorocaba. E eu não tinha uma vida política assídua em Votorantim. Comecei a participar do PT no ano de 2000, fui convidada a sair do PCdoB porque começou a mudar a minha realidade. O meu primeiro emprego foi em Votorantim, eu fui professora e coordenadora do Castelo de Sonhos, da Avan. Então, eu comecei a ficar mais na cidade, né? Eu trabalhei fora. Você morava aqui ou morava em Sorocaba? Morava aqui, mas é que eu vivia o dia inteiro, das 8 às 5 lá no Cefam. Então, a minha vida era em Sorocaba, eu só dormia aqui. Então, eu comecei a trabalhar em Votorantim e estudava, fazia minha faculdade de Direito à noite, comecei a trabalhar e militar no PT no ano de 2000, né? Na época que o Pivetta já estava estudando aquela possibilidade. Acho que isso foi a época da candidatura. Possibilidade de sair candidato junto com o Caçola. Acho que foi essa época da campanha, que em 2001 foi isso. Aí eu não fiz parte da campanha, eu era contra a concessão do transporte na época, eu era uma das cabeças que
que brigava e acabava falando que a gente não queria concessão e a gente brigou muito. E a junção Caçola e Piveta? Você pegou essa... Na época, sim, a gente pegou, tinha muitos boatos que não dariam certo, porque era um militante petista com um empresário, né? Então, um operário com empresário. Mas você ficou em que lado ali? Na época eu não tinha muita opinião, eu não era do diretório, eu só era afiliada, então a gente não era muito ouvida, né? Você foi no partido, você sabe como é. E assim, aí o que aconteceu? Eu tive toda a militância, eu participava, eu brigava muito dentro do partido, gostava muito de participar, sofri muito quando saí do PT, mas eu precisei tomar uma decisão muito séria. Em 2010, eu pedi a minha desfiliação. Automaticamente, 2010. Eu saí da Secretaria de Meio Ambiente. E assim, não é segredo para ninguém, eu não tenho que esconder nada. Eu comecei a ficar descontente com algumas situações. Então, para não bater de frente, porque no PT tem muitos amigos meus, hoje ainda inclusive, eu achei que eu estava, em vez de contribuir, eu estava atrapalhando o partido. Porque muitas vezes eu chegava lá, não concordava com algumas coisas, minhas opiniões não eram ouvidas, porque no partido a gente tinha aquela coisa de votos, né? Então, a maioria vence dentro do partido. Se você está certo ou não, a maioria vai vencer lá dentro. Então, eu comecei a ficar descontente com essa situação. Na Secretaria de Meio Ambiente, quando eu comecei a discordar de algumas coisas, o Piveta sabe, eu ia diretamente na fonte, Piveta, não estou gostando disso, não estou gostando daquilo. Então, como eu percebia que nem sempre eu era ouvida, eu preferi sair, dar um tempo para minha cabeça. Aí fui fazer consultoria ambiental, fui trabalhar em Sorocaba, continuei trabalhando. Então, a saída do PT e a saída da secretaria foram juntas? Não, foram, isso, foi quase, acho que eu saí antes do PT, depois que eu saí da secretaria. Eu saí do PT acho que em setembro de 2010. Eu nem imaginava que tudo isso ia acontecer, até depois vou contar porque chega a ser engraçado. Só que daí, o que aconteceu? Na época que eu estava no PT, começou a surgir essa situação da concessão. Eu sempre fui uma pessoa que eu chegava para o Piveta, né? Eu tinha liberdade para chegar, Piveta, eu não concordo com isso. Mesmo fora do governo já? Mesmo fora. Piveta, eu não concordo com isso, Piveta, eu não concordo com aquilo. E às vezes ele, calma, a gente vai resolver. Tem aquela situação que a gente conhece, Piveta. Então, assim, eu tive sempre essa liberdade de estar falando o que eu pensava. Nem sempre eu era ouvida, mas eu falava, né? Eu em tinha relação à concessão, então, você chegou a conversar? Dentro do partido, teve essa discussão. Na época foi o Márcio Chaves. Eu era a pessoa mais polêmica lá dentro da concessão, tinham mais 3 pessoas, eu era totalmente contra a concessão. Isso eu não sabia. Porque assim, o que acontecia? Na época, o marketing que se fazia Votorantim tem 80% de esgoto tratado, Votorantim até 2010 terá 100% de esgoto tratado. Eu sabia que não era verdade. Então, assim, como que você vai fazer uma concessão se está tudo bem? Foi o que o pessoal questionou. Aí, na época da discussão, né, até o prefeito falou, Lucélia, está aqui, ó, a proposta técnica, que você tem todo acesso, um documento público, inclusive esse documento está na GERV, qualquer cidadão que quiser ter acesso ao contrato, à proposta técnica, ao edital, a gente da GERV tem a obrigação de mostrar para o munícipe. Essas coisas não podem ser segredo, o povo tem que entender. Não adianta só falar, ele tem que estudar e entender. E eu fui estudar. Depois que eu estudei, na época até no PT, não se tirou uma decisão. A gente concordou no dia da reunião, eu contra a Senso, fiquei brava, o Piveta, nossa, ele queria me matar, né? Eu ficava muito brava. E aí eu fui estudar, daí a gente voltou na reunião do partido, ó, de fato, existe coisas que foram faladas na mídia que são irreais, que são inverdades. Então, ou a gente vai fazer a concessão agora, ou a gente vai esperar que exista uma grande catástrofe em Votorantim relacionada a saneamento básico. E das coisas que não eram reais, a porcentagem? A porcentagem de tratamento de esgoto, isso daí não é segredo para ninguém. A gente pode acessar... Falava-se de quanto? Falava-se que era 80% e acho que até em 2010 atingiríamos 100%. E quanto era, na verdade? A gente pegou junto com a água, a gente fez o estudo, eles pegaram, na verdade, com 60% de esgoto tratado. Tanto que a Águas de Votorantim teve que fazer investimento lá no córrego do Vidal. Porque aí a gente teve várias situações que foram resolvidas ambientalmente.
Então, assim, você não concorda com a concessão por quê? Porque o que se falava na mídia é que estava tudo bem. Então, você tem que acreditar que está tudo bem, né? Eu não quero falar quem falava ou deixar de falar, mas a realidade não é essa. Quando você soube que não era a verdade... Eu brigava muito porque eu tinha coisas que eu nunca acreditava. Eu sempre fui muito questionadora, muito polêmica dentro do partido. Eu era uma das mais polêmicas. Então, assim, quando veio esse papel que a gente pôde ter acesso, a gente pôde estudar, eu falei, então a gente precisa falar a verdade. Sim, cada um, quem não falou a verdade, vai ser responsável. No futuro vai ter que responder na hora certa. Você diz respeito aos administradores anteriores. Do SAI, né? Porque assim, e aí assim, tinha dinheiro, as pessoas falam, mas tinha dinheiro, o SAI era suficiente financeiramente. Se era, porque, por exemplo, a gente tinha uma cabine na ETA Central que estava estourando e a qualquer momento ia entrar em colapso. E a gente ficaria mais de um mês sem água, porque aquela cabine tinha problema desde a eletricidade, a questão do funcionário, que não tinha aquela borracha para evitar que ele fosse eletrocutado. Lucélia, só fazendo um parênteses, quando o ex-prefeito Pivetta ou a administração percebeu essa situação, se tivesse levado isso a público num tempo hábil de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, não sei, né? Ou já no começo da gestão dele, provavelmente ele teria como aliado grande parte da população, né? Que não teve naquele primeiro momento, porque todo mundo tinha a mesma ideia, comprou a mesma venda que você, de que a situação não estava num ponto de calamidade, né? Então foi uma falha, né? Eu acredito que assim, igual eu até assim, qualquer um que quiser chegar a partir de segunda-feira e ter acesso, vocês vão ter acesso a situações complicadíssimas, as fotos estão lá, nós, a diretoria executiva da AGERV, a gente assustou porque é além do que a gente imaginava, então esse documento é público, eu não estou falando nenhuma mentira aqui, é verdade que eu estou falando, então vai lá, vão ver, o povo tem que começar a buscar informação, estudar, a gente tem o plano de saneamento básico que foi feito para existir a concessão, teria que ter sido feito o plano de saneamento básico, alguns municípios não foram feitos, então a gente tem situações complicadas na cidade, o saneamento básico, antigamente a gente tinha aquela noção, cano enterrado não dá voto. Hoje em dia essa visão não existe mais. Saneamento básico é qualidade de vida. Então, para a gente, a partir do momento que a gente teve noção da realidade, aí eu cheguei e falei, não, tudo bem, mas eu já estava saindo do PT e eu fiquei fora, né, da vida política. Aí um dia o Pivetta ligou, Lucélia, a gente precisa conversar com você. Eu falei, eu não quero voltar, eu não vou ser comissionada mais, porque comissionada é muito complicado, nem sempre a gente ouve aquela... Não, mas agora é outra situação. A gente gostaria de estar convidando você para estar assumindo. Eu até brinquei, eu falei, só se dessa vez eu for chefe, porque senão não vai dar certo de novo, eu brinquei. E até eu fui estudar o que era a AGERV, porque na época eu falei... Mas aí você já estava convencida já de que a concessão já estava, né? Já estava, não tinha mais nem o que brigar, porque quando a gente foi chamado, às pressas, foi em março de 2012. Então, já estava aí, a concessão já tinha ganhado a privatização, só que para a concessionária começar a funcionar, isso que tem que ficar bem claro. Você não estava totalmente convencida ainda, pelo que eu percebi. Não, eu estava porque eu estudei, né? Eu estudei a proposta técnica. Então aí, quando ele chamou você, você já sabia que era necessário fazer a concessão. E que precisava que alguém tivesse peito para enfrentar os empresários, porque enfrentar empresário é diferente de enfrentar político, é bem diferente, é outra realidade. Eles são todos assim, tem um corpo jurídico muito forte, qualquer coisa que eu faça que seja inconveniente ou que esteja fora da lei, eu também responderei processo pela Águas. Então, são várias situações. O meu medo como Lucélia era se eu teria competência para estar administrando, porque você fica com medo, é um desafio, é uma coisa nova, é uma equipe toda para você gerenciar. Então, assim, eu aceitei, né, o desafio. Aí a gente passou pelo primeiro medo, se foi ou não, se nós seríamos aceitos pela Câmara, né? Então, foi toda essa situação. Mas o ex-prefeito Pivetta, ele tinha maioria na Câmara? Mas mesmo assim, né? Eu estava fora há 2 anos, eu soube conversa de bastidores que chegaram algumas pessoas, inclusive do PT, que foi falar para o Pivetta que eu estava assumindo um cargo tão importante se eu não era mais do PT, né? E daí ele justificou para as pessoas que eu estava assumindo pela minha capacidade
técnica, a minha formação, a minha experiência na área ambiental. Então, assim, teve algumas pessoas, né? Claro que depois eu tive apoio, o pessoal, assim, eu sei que se eu precisar, o pessoal do PT, eles vão estar do meu lado, né? Quando eu precisar, só que eu não faço mais parte de um grupo político. Eu não aceitei nenhuma proposta na época da campanha, votei, tive os meus preferidos, como qualquer cidadã, mas não saí fazendo campanha, mesmo porque a gente já estava na GERV e qualquer atitude nossa política seria injusta, né? Injusta com o município, porque a gente tem muito poder. Eu entro na casa do cidadão, tomo café. Então a gente tem, assim, a gente conversa, a gente bate papo, a gente tem um conhecimento da cidade agora, de munícipes que a gente nunca teve antes. Então, assim, é uma situação que dá muito poder para a gente, e se você não sabe administrar isso, você acaba levando essa situação para um lado errado. Tá, então essa situação também da Lucélia, que tinha essa proximidade com o ex-prefeito e ser a responsável pela GERV, você tem isso tranquilo dentro de você, até porque você foi escolhida pela sua capacidade profissional. Na minha cabeça eu não fico preocupada, né, quanto a isso, das pessoas questionarem ou não, que mesmo porque várias pessoas quiseram, do grupo do próprio Piveta, estar no meu lugar, no da Rose e do João. Várias pessoas de poder enorme na época solicitaram o Piveta, e o Piveta não aceitou. Então podia ser qualquer pessoa. Eu também, né, falar assim que é um grande desafio, eu fiquei até assustada na época, eu procurei estudar muito, tudo que eu pude fazer, sim, fiquei vários meses estudando para poder, antes de eu estar assumindo, né? Então, assim, era uma coisa que estava bem fechada, mas eu não caí assim de gaiata, eu não entendo nada. Eu faço parte do Comitê de Bacias há mais de 6 anos, então, assim, eu entendo toda essa questão de saneamento. Disso. Então, assim, é uma situação que foi apontada e claro que as pessoas iam questionar. E outra coisa... E você está feliz na função, está feliz no cargo? E assim, até para terminar, eu sou grata, eu sei ser grata com as pessoas, eu sou grata ao Piveta por ter sido indicada por ele, porque ele poderia ter colocado qualquer pessoa, né? Isso é independente de partido político ou não, acho que a gente tem que reconhecer as pessoas e a valorização que dão para a gente. Agora, assim, eu sou feliz, eu esqueci do seu Isaías, que é o nosso motorista também, né? Super gente boa.